Amém? Paz do Senhor. Você pode se sentar. Nós vamos compartilhar a palavra. Eu estava ali sentado e eu senti de falar algumas coisas antes que eu pudesse entrar na palavra. Nós somos irmãos e o reino é um só, Deus é um só. E eu acompanhei o crescimento da nossa igreja lá em Denver. Eu sou pastor na Key Church, na igreja Koinonia. E assim, nós fizemos cultos lá. Eu já preguei assim, com esse tanto de gente, às vezes até menos. A gente fazer uma célula. E é interessante como a igreja vai crescendo, nós vamos nos unindo. E cada fase da igreja, se nós soubermos viver ela intensamente, nós vamos marcando as histórias, né? Eu lembro que nós fazíamos, no final do ano, nós fazíamos o amigo oculto com a igreja toda. Hoje são mais de 20 células, então a igreja cresceu. E eu parei para pensar, pastor, se eu tiver uma agenda aberta, eu acabo pregando mais na igreja dos outros do que na minha. Pois tanta gente para pregar, né? Tanta oportunidade, tanto músico e aquela coisa toda. E acaba que muita gente, às vezes, quando eu sempre falo assim, mas eu tenho saudade quando a nossa igreja tinha mais comunhão. Então, curto nesse momento que vocês estão vivendo. E daqui a pouco Deus vai fazer vocês se multiplicarem. E vocês vão crescerem cada dia mais. Quantos creem disso? Amém? Amém. Depende de nós. E eu me coloco à disposição, viu, pastor? Sempre. Como um amigo que somos, coloco a nossa igreja à disposição. Se precisarem de qualquer coisa, sempre. Vai ser um privilégio amanhã poder ver que o avivamento que Deus está fazendo aqui na cidade de Nagasaki, através da vida de vocês, e eu poder saber que eu pude ajudar a nossa igreja ali, nossa igreja irmã. Então, entenda isso. Curta esse momento que vocês estão vivendo, né, de uma igreja que está crescendo, mas não se acomode aí. A intenção é nós rompermos com as paredes, comprar um outro lugar, e assim Deus ele vai honrando vocês. É possível. Eu tenho 10 anos que eu estou na Koinonia e a igreja cresceu nesse tempo a partir desse entendimento da igreja de que é a nossa responsabilidade espalhar esse evangelho. Uma igreja de palavra boa, uma igreja onde nós louvamos ao Senhor com cânticos genuínos da palavra de Deus, pessoas maravilhosas que eu vejo aqui, que estão firmes na presença de Deus, né? Eu fico observando isso, sabe, pastor? Eu não me empolgo com a igreja muito cheia, mas eu me empolgo de ver as mesmas carinhas aqui, sem se desviar no caminho do Senhor. Estou vendo aqui muitas pessoas que eu tive da outra vez aqui, e gente nova também. Então, você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Amém. Deus é bom. Eu queria falar um assunto com vocês hoje, e nesses 30 minutos aqui, eu quero falar uma palavra, eu quero pregar para você uma palavra que ela vai trazer para você uma esperança nova. Eu queria que você me emprestasse um pouco o teu entendimento. Nós vamos pensar juntos algumas coisas. Logo no início do ano, Deus me deu essa palavra. E quando eu falei essa palavra para a igreja, eu senti aquelas palavras que você prega, parecendo que você está pregando para você mesmo. De modo que, ao mesmo tempo que eu estava pregando, eu estava sentado me escutando e falando, meu Deus, eu precisava também de ouvir isso. Foi uma revelação de Deus para a minha vida e eu decidi compartilhar. Então, de compartilhar, porque vai que isso, né, vai de encontro com a sua vida. Quantos aqui gostariam de tudo que pediu a Deus lhe ser concedido? Diga amém. Imagina tudo que você pediu a Deus, Deus vai te dar. E eu vim aqui para dizer isso. Tudo que você pedir a Ele, Ele vai te dar. Amém? Amém. Não é heresia não, viu, gente? É aquelas pegadinhas assim para você ficar preso na palavra. E eu vou explicar isso aqui. Não é mentira, é verdade. Tudo que você pediu. Imagina só, olha, meu Deus, já sabe por que você veio só em abril para me dar essa notícia? Mas é culpa o pastor, ele não chamou de isso. Mas eu vim te dar essa notícia, ainda está tempo.
que tudo que você pedir nesse ano de 2023, Deus ele vai te dar. Amém? Amém. E eu vou te ensinar como. Primeira coisa, como isso é importante. Quando você abre a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia hoje, amém? Amém. Então, olha só, Provérbios capítulo 13, versículo 12, o nosso texto base, você pode, se você quiser deixar aberto aí, é Salmos 37, versículo 4. Mas eu quero ler para você primeiro Provérbios capítulo 13, versículo 12, que diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Não é bom quando você recebe aquela bênção que você estava pedindo grandemente? Senhor Jesus, me ajuda a receber essa bênção. Senhor Jesus, eu preciso de ver meu marido liberto, eu preciso de ver meu filho livre, eu preciso de ver a minha conta bancária no positivo, eu preciso, Senhor, de falar inglês. Senhor, me ajuda, eu preciso desenvolver, ativar na minha vida os dons espirituais. Deus, eu preciso de conseguir essa bênção. Senhor, eu quero esse ano começar a minha empresa, eu quero fazer algo, eu quero ser frutífero, porque foi para isso que Deus nos chamou, e Deus ele está todo interessado em te abençoar. E aí quando o Provérbios diz isso, ele fala que quando você recebe, né, o desejo, então Deus sabe disso, que quando você recebe aquilo que você estava esperando, seu coração se enche de alegria. E aí a Bíblia diz assim também, olha, Provérbios capítulo 15, 13, diz assim, ó: o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Olha, quando você recebe a bênção, até mais bonito você fica. Amém? Amém. O coração alegre, porque o coração está feliz. Aí você está feliz e fala assim, poxa vida, alguma coisa mudou em você. Você tem aquelas pessoas assim, tem aquelas pessoas que são carregadas, amarguradas, por quê? Porque não sabem ser gratos por aquilo que Deus fez, ou por muito tempo Deus não fala para eles, não fala com eles, não recebe a resposta de Deus. Então, a palavra de Deus, ela mostra bem isso. Olha, o coração, ele quando o coração está alegre, porque você recebeu a bênção, né? Está lá no Provérbios 10, depois no 15, diz assim, olha, você recebeu a bênção, o seu coração fica feliz. Então, se você quer o ano todo estar com o coração alegre, com o coração cheio de alegria, né, bonito, com um sorrisão de orelha a orelha, é bom a gente estar desfrutando ou reconhecendo as bênçãos do Senhor. E recebendo essas bênçãos, você fica feliz. Então, como é que eu recebo tudo que Deus me quer, tudo que está no meu coração? Salmo capítulo 37, versículo 4 diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Em outras traduções está assim: agrada-te do Senhor, e Ele lhe concederá o desejo do seu coração. Está vendo que é tudo que você quiser? Agora eu te pergunto, está faltando alguma coisa? Aí você talvez vai fazendo aquelas perguntas assim, poxa, você está dizendo que Deus ele vai me dar o que o meu coração quer, mas eu não recebi ainda aquela vez. Eu não recebi o que eu pedi. O que eu pedi para Deus eu não recebi. Só que, às vezes nós, como igreja, nós invertemos a ordem das coisas, né? Nós acreditamos que Deus ele já de imediato vai fazer o que a gente quer. Mas antes disso está dizendo assim, olha, que a minha felicidade, ela esteja em Jesus. Muda tudo. Muda totalmente tudo quando a sua felicidade ela está no lugar errado. Quando a minha motivação ela não está na onde ela deveria estar. O meu coração está triste, por quê? Porque eu não consigo reconhecer algo que Deus já me deu, ou algo que está a caminho, ou algo que eu ainda não recebi, mas a promessa foi Ele que deu, Ele que fez, e como o meu coração, ele não está nas promessas de Deus, o meu coração, eu estou esperando da forma errada, eu murmuro, meu coração fica triste, meu rosto fica abatido, eu ajo como alguém que não serve um Deus poderoso, um Deus verdadeiro. Você saber que onde está a tua felicidade, e é isso que eu quero falar hoje, onde está a tua felicidade, muda tudo. Porque às vezes nós estamos pedindo algo que não é o que Deus gostaria que fosse para nós. Veja que o que muda não é o que você está pedindo, muda onde está o teu coração. Porque quando o teu coração está em Cristo, os seus desejos, ele passa os seus desejos dele. A gente automaticamente entra numa simbiose com Cristo. A gente passa a querer aquilo que Ele gostaria que nós querêssemos. Nós passamos a desejar
aquilo que Ele deseja para nós. E a palavra de Deus nos ensina isso. Como eu faço isso? Procure, o primeiro passo para que a nossa alegria esteja totalmente nele, eu preciso de preocupar em agradar a Ele, primeira coisa. A Bíblia diz no livro de Gálatas, ou melhor, na carta de Paulo a Gálatas, no capítulo 1:10, diz assim, olha, por um acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, não seria servo de Cristo. Primeira coisa, quando eu quero resetar, reformatar o meu pensamento cristão, aquilo que eu tenho entendido até agora, primeira coisa, primeiro passo que eu tenho que fazer, eu tenho que entender, para minha felicidade está nele. Primeira coisa, eu tenho que preocupar com que Deus, eu preocupo em agradar a Ele em primeiro lugar. Quando a gente faz isso, mas eu não estou agarrado com as pessoas, será que não? É só você fazer um exercício bem pequeno. Quando você posta aquela foto no Instagram, no Facebook, ou seja onde for, aí aquela pessoa que curte de todo mundo no lá e não curte o seu. Aí você fala assim, né? Às vezes o marido escuta isso em casa. O fulano curtiu a foto, todo mundo não curtiu, e ele estava online. Aí você mandou um WhatsApp para aquela pessoa, apareceu aqueles 2 risquinhos azul, né? Aquele bendito do risquinho azul, mas ela não te respondeu. Lá, está online, não me respondeu. Aí a gente passa, aí já passa um monte de coisa na cabeça. A gente começa a lembrar de todos os pecados da gente, começa a passar tudo. Mas por que não respondeu? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Será que ela sabe alguma coisa? E a gente vai entrando numa paranoia e a gente está o tempo todo preocupado em agradar. Nossa Deus, será que, meu Deus, se o meu patrão me chamar aqui agora, eu tenho que estar lá naquele lugar, porque senão eu perco aquele trabalho, eu tenho que agradar a ele. Mas a gente às vezes não faz a mesma coisa para estar no culto. Às vezes a gente não faz a mesma coisa para poder continuar fazendo o nosso devocional todos os dias. Por quê? Porque para Deus, a gente hoje já prega um Deus, né, bondoso, maravilhoso, e Ele é realmente. Deus não está com um raio na mão, pronto para poder te atacar, pronto para poder te castigar. Ele não é esse Deus mesmo, mas o que eu espero dEle, Ele espera de mim alguma coisa em troca também. Não é uma barganha, mas é agradar a Ele. Porque entenda uma coisa, meus irmãos, Deus, Ele ama todos os filhos dEle. Ele te ama com amor genuíno, Ele te ama com amor tão grande que Ele deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Deus não usa a todos. Não adianta, não vem com essa história que Deus dá a mesma coisa para todo mundo, não dá. Ele dá aquilo que é vital para você viver todos os dias. O sol, ele nasce sobre os justos e sobre os ímpios. Deus, Ele dá o ar para todos respirarem, tudo que é vital. Agora, existem coisas específicas no dia a dia, desejos do coração, que são para aqueles que agradam a Deus. E que a felicidade deles está no Senhor. Pode um pai amar um filho mais que o outro? Não pode, mas existem filhos que agradam mais o pai, sim. Porque o amor do pai para o filho, ele é incondicional. O do filho para o pai não é incondicional. Eu agora tenho um cachorro lá em casa, eu fico brincando com meus meninos. Esse cachorro gosta mais de mim que vocês, viu? Porque a Luísa, que é a mais nova, ela era a única que até pouco tempo fazia festa quando eu chegava. Parecia que estava chegando uma celebridade. Hoje é só o cachorro. Estava lá em cima jogando videogame, o outro está no computador. Aí o cachorro vem me receber. Eu falo assim, tá vendo, Tércio? Você é o único que vai... Vocês me vão casar, você vai ficar aqui comigo aqui. É uma alegria só. Mas eu entendo por quê. Porque o amor das crianças para nós, nossos filhos, eles são um amor condicionado. Eles são um amor que, pai, me dá um PlayStation, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo outro, pai, me dá aquilo outro. Agora, quando um filho, ele espontaneamente, isso acontece via de regra quando ele sai de casa, porque aí entra a honra, né? A Bíblia diz assim, olha, honra teu pai e tua mãe, e os seus dias de vida serão aumentados na terra. Muitas pessoas entendem essa parte do versículo da palavra de Deus como alguém que honra o pai e a mãe só quando está debaixo do mesmo teto. Quando está debaixo do mesmo teto não é honra, é obediência. Você é obrigado a obedecer, porque você tem que obedecer, acabou. Se não obedecer, eu tiro o computador, eu tiro ele, eu dou um tapas na bunda, eu boto de castigo, eu faço qualquer coisa, porque é o meu filho. Ele é obrigado a me obedecer. Ou seja, ele está condicionado àquilo. Agora a honra vem quando ele não tem mais a obrigação de fazer nada. Aí ele já saiu de casa e ele decide, como eu hoje com quase 40 anos de idade, eu olho e pergunto ao papai, pai, o que você acha disso?
Mãe, eu estou pensando em fazer isso, mãe. Ora a Deus comigo, eu estou pensando, não, meu filho, eu não acho que você deveria ir por esse caminho. Mas ela nunca entrou em nada para mim. E aí, desde os meus 19 anos que eu estou aqui na América, minha mãe nunca perdeu uma noite de sono, porque ela sabia que eu honrava Deus e mamãe e papai. Isso é honrar o pai e a mãe. É quando você não tem mais obrigação. Aí já não é mais obediência. Então, o que Deus espera de nós é a mesma coisa. É o que nossos filhos vão fazer quando eles estão lá fora. Agora, essa liberdade já nos foi concedida na cruz. Deus ele não está esperando de ninguém sacrifício. Deus não está, não, a Bíblia diz obedecer é melhor que sacrificar, ou seja, a honra, quando eu honro a Deus, quando eu entrego para Ele a minha alegria, eu falo, Senhor, eu não precisava estar aqui, o Senhor não é o meu patrão, que eu vou perder o emprego, o pastor não vai botar para fora da igreja se eu não for no culto de quarta-feira, Deus, o Senhor não vai fazer um raio cair na minha cabeça se eu não convidar ninguém para estar no culto, o Senhor não vai fazer absolutamente nada acontecer de mal na minha vida, se eu não trouxer o dízimo, não, eu cavo minha própria cobra, eu me dou com as próprias consequências, quando eu recebo algo de mal, não é Deus te punindo, é eu mesmo recebendo as consequências daquilo que eu faço na vida, porque toda ação gera uma reação. Mas o que Deus espera de nós é espontaneidade, é de coração, é que eu espontaneamente falo assim, pai, não tem uma faca no meu pescoço pedindo para me fazer isso, mas eu não consigo passar um dia sem te buscar. E aí você coloca uma música quando você está indo para o trabalho, as lágrimas descem nos olhos, você entra no seu quarto, fecha a porta, não precisa de ninguém saber, e você começa a chorar na presença de Deus, você fala, Senhor, esse ano eu queria muito ouvir a tua voz, eu vou ler a Bíblia toda, eu já estou crente há tantos anos, nunca li a Bíblia toda, meu Jesus. Naquele dia ele vai dizer, Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Será que Deus não te conhece mesmo? Ou ele estava falando de um outro tipo de conhecimento, porque ele sabe quem você é. Quando ele fala de conhecer, é porque nunca gerou em vocês, nunca tiveram intimidade. Porque era só você que pedia a ele, mas ele nunca falava contigo, porque ele fala com a gente através da palavra. E aí uma coisa de você entrar numa festa, pastor João, que você não quer conversar com o dono. Como é que eu entro? Não tem jeito. É por isso que vai falar, apartai-vos. Mas hoje, a vontade dele está revelada aqui na palavra para nós. Agrada-te do Senhor, que a tua felicidade esteja nele. Como eu vou saber o que ele quer de mim? Está aqui. De modo que eu não fico, de vez em quando chegam uns para mim, agora já parou um pouco, a galera já me conhece. Pastor, isso aqui é pecado? Se eu fizer isso aqui é pecado. Eu vou dar o dízimo de quanto? É do bruto, é do líquido? Quando vem com essas perguntas, a pessoa já está querendo saber qual que é o limite que eu posso pecar. Não existe uma conexão dela com Deus. Eu falo assim, olha, uma coisa eu posso dizer para vocês, existe um mandamento da Bíblia que diz assim, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Não embriagueis com o vinho que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Esse é um mandamento. Se você não fizer isso, você está pecando. Agora, uma vez cheio do Espírito Santo, eu duvido que você não saiba o que Deus quer para você. Vamos parar de trocar ordem, vamos parar de ficar preocupando com o que é pecado, o que não é. Vamos preocupar em ser cheio do Espírito Santo. Quando eu começo a agradar a Deus, sabe o que acontece, meus irmãos? Até o que acontece entre quatro paredes, onde pastor nenhum pode dar opinião, lá dentro do meu quarto, eu e minha esposa sabemos nossos limites. A gente chora na presença de Deus, a gente ora todos os dias, pegando a mão do outro, a gente ora. Agora nós estamos orando por encontro com Deus, que nós teremos agora 40 dias de jejum e oração. E aí no momento que eu estou orando, às 11, que é o meu horário de oração, ela está orando comigo, a gente aproveita e já faz a nossa oração de devocional. E a presença de Deus é derramada ali naquela cama. Nós sentimos a glória de Deus derramada naquele lugar. Nós somos cheios da presença do Senhor. Eu não tenho que ser uma pessoa mecanizada, de subir em cima do púlpito e toda hora ter que ter uma palavra pronta. De vez em quando eu sou ser humano, de vez em quando eu preciso que bota a mão na minha cabeça e ore por mim. Eu não tenho que ficar o tempo todo vendendo imagem, porque para mim o que importa é agradar a Deus. Se você chegar para mim, pastor, estou sabendo disso. Olha, pastor, fiquei sabendo que você fez isso, que não, senta comigo, meu filho. Eu te falo, eu já confessei pecado em cima do púlpito, meu irmão, em cima do púlpito, para os líderes da minha igreja, para todo mundo falar, cara, eu fiz isso de errado, vocês me perdoam. Sabe o que acontece? Eu não vou falar a palavra que gostaria de falar, mas é isso que você entendeu aí. Eu não estou nem aí para a minha reputação, porque para mim importa agradar a Deus. Quando está entre a minha reputação e a minha salvação, eu fico com a minha salvação. Eu abro meu coração, eu peço perdão, eu abro mão do meu orgulho. Eu falo assim, é isso que vai te agradar, Senhor? Eu vou pedir perdão, porque eu agrado do Senhor e Ele considerar o desejo do meu coração. Tem gente muito mais preocupada com a opinião do patrão, tem muito mais preocupado com a opinião do pastor, a opinião dos irmãos. Mas eu não devo preocupar com a opinião de ninguém. Não estou falando disso. Jesus, ele fez um censo sobre ele quando ele estava aqui na terra.
Ele perguntou: o que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, ou profeta, papapá, estão falando. Ninguém acertou. Jesus queria saber se o pessoal sabia quem era ele. Estava preocupado de que o povo entendesse. Ele tinha essa intenção, porque é um mestre, ele quer que os alunos entendam. Ninguém acertava. Aí Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? Ele afunilou o negócio. Agora eu vou perguntar para quem está mais perto: vocês. Aí Pedro disse assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus ficou feliz: olha, mas foi o Espírito que te revelou. O que você só sabe disso é pelo Espírito. E a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Ele é Senhor se não for pelo Espírito. Mas em momento nenhum a missão dele aqui na terra ela foi colocada em risco. Porque ele quis saber, sim, ele quis saber o que o povo pensava. É importante eu, como cristão, dar um bom testemunho. É importante eu ter uma boa reputação na minha igreja. É importante, sim, como eu disse aqui, eu sou pastor, eu tenho sim que me preocupar com a minha reputação. Eu só não posso preferir ela quando está de frente com a minha salvação. Porque está assim de gente que, para manter um nome, ele esconde a multidão de pecado, ele finge que ele é um holograma, é uma imagem. E o problema de você viver de imagem é que dá muito mais trabalho para você manter ela do que você ser natural, aquilo que você é em Deus. Porque as pessoas passam a gostar daquilo que ela imagina que você é, não o que você é de verdade. Se você tiver um ídolo, por favor, não conheça ele na intimidade. Se você criou um ídolo aí, alguém que você ama de paixão, não fique assim só na admiração de longe. Porque quando a gente conhece as pessoas de verdade, a gente coloca elas num pedestal tão grande, e você descobre que ela tem defeitos, como eu e você. E aí a decepção do tamanho, a nossa frustração do tamanho da nossa expectativa. Agradar a Deus acima de todas as coisas é você se preocupar com o que Ele se revela na palavra, aquilo que Ele diz aqui na palavra de Deus. E Ele está o tempo todo falando conosco. A vida é simples, meu irmão. É você simplesmente buscar o Senhor nos seus momentos com Ele, falar com Ele, buscar aquilo que Ele gostaria que você fizesse. Se cada um fizesse porque quer agradar o Pai, eu tenho certeza que nós vamos, daqui a um tempo, nós vamos estar pregando aqui para muito mais pessoas, nós vamos estar fazendo muito mais missão, nós vamos estar em lugares onde Deus já queria que nós estivéssemos há muito tempo, onde o nosso coração nem imagina hoje que nós estaríamos. Agrada-te no Senhor, e Ele considerará o desejo do seu coração. Eu não devo me preocupar com a opinião dos outros acima da opinião de Deus. Temos que preocupar o que Deus pensa de mim. À medida que aumenta a nossa intimidade com Deus, passamos a desejar o que Ele deseja para nós. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, 13, eu não vou ler porque vai demorar demais, mas olha, conta a seguinte história, fala aqui dos heróis da fé, e fala o seguinte, resumindo aqui o que está escrito, do 13 ao 16, depois você lê em casa, que Deus prometeu alguma coisa para aqueles heróis da fé, ou seja, a terra prometida, e a Bíblia diz que todos eles se moveram esperando a promessa. Essa história que diz assim, olha, Deus ele prometeu, quem tem promessa não morre, né? Quem tem esse jargão não está na Bíblia, tá, irmão? Você pode profetizar, não tem problema, mas não está na Bíblia. Porque a Bíblia diz que no caminho eles passaram a desejar uma outra pátria, a pátria celestial. De modo que Deus diz assim, olha, Deus tinha orgulho de chamar aqueles heróis de seu filho e de ser o seu Deus. Sabe o que arranca o sorrisão de Deus? É quando você começa a desejar coisas que Ele gostaria que você desejasse. E a Bíblia diz que Ele opera em nós. Olha só, é o que diz a palavra de Deus. Filipenses 2,13. Porque é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando você começa a se agradar do Senhor, quando a sua felicidade está nele, você começa a desejar as coisas que Ele gostaria. Você começa, de repente você estava hoje, por exemplo, você estava pedindo a Deus uma casa. E aí aquela casa seria para quê? Para você sustentar, para você falar, poxa, eu cumpri o meu objetivo, essa casa tem 5, 6 quartos, eu tenho não sei o que lá, aquela coisa toda. Aí você começa a pensar como é que vai ser, porque meus filhos, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco, quando você começa a entrar em Deus de uma forma tão grande, aquela casa se torna um lugar onde os missionários vão ficar hospedados, onde as pessoas que vêm na igreja, esses dias para trás eu falava para Deus, Senhor, eu queria mudar daqui, da minha casa. E no meu coração sempre eu coloco o reino de Deus nos meus sonhos. Onde o reino de Deus vai ganhar com isso? E eu falei para Deus assim,
Eu queria muito mudar para uma outra casa maior, porque, Deus, quando eu quero receber os pastores na minha casa, eu estou com 2 quartos meus, dos meus filhos, eles já estão grandes, eu não tenho nem um terceiro quarto, eu queria receber, eu queria ter uma casa grande para receber pessoas. E Deus sabia tanto que aquilo ali era do fundo do coração, que daqui a pouco Ele me abençoou com essa casa. E eu olho para vocês, não vou para o culto do testemunho para contar da casa nova que eu comprei, ou que eu aluguei, ao lugar que eu estou morando. Não, eu simplesmente vivo aquilo no Senhor, porque isso é corriqueiro, porque Ele, da mesma forma que eu recebi essa bênção do Senhor, se Deus tocou no meu coração, como já aconteceu, eu pego o carro que eu tenho e dou para uma pessoa, porque foi Ele que me deu. Eu já abençoei algumas pessoas com meus carros que eu tinha, que eu comprava, quitava, e ela dava para uma pessoa. Aí Deus ia lá e me dava um outro melhor ainda. Ou seja, não tem como. Quando você tem a ganhar de Deus nesse negócio de dar, você nunca vence Ele, porque Ele entende que você não é um porto onde a bênção para. Ele entende que você é um canal, e você está desejando coisas que para Ele, que é o dono do ouro e da prata, Ele quer dar para as pessoas. Você parou para pensar que a riqueza do mundo, ela nunca acabou. Todavia tem pobreza. Você que sabe, para pensar que existe comida para matar a fome do mundo todo, não sei quantos milhões de vezes. Onde é que está essa comida? Onde é que está esse dinheiro? Está mal distribuído. Por quê? Porque Deus não encontra canais. Deus não encontra pessoas que vivam os sonhos dele, agradasse no Senhor e entender, Senhor, o que é meu não é meu, o que é meu é do Senhor. A partir de hoje eu sou um canal. Pode me dar riqueza, pode me abençoar, pode me encher de filhos, pode me encher de sabedoria, pode ser porque tudo que eu tiver é para o Senhor, para Ele, dele, para Ele, todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele, todas as coisas. Tudo se resume nele. Os meus filhos foram para Deus. As minhas finanças todas são de Deus. Não é os 10% que eu devolvo. Não, Deus, você pode contar comigo em tudo. Eu quero ser investidor no teu reino. Deus, Ele está louco para poder dar riqueza. E eu posso falar isso aqui, que nós estamos na América, onde Deus nos colocou no lugar. Deus tem um propósito para você, que Ele quer te dar alguma coisa. Ele te trouxe para esse lugar, Ele quer te abençoar. Eu posso falar isso aqui, porque aqui é um lugar da oportunidade. Né? Diferentemente de nossos irmãos que estão na África, como é que eu falo de dinheiro na África? Né? Lá a gente vai para um outro caminho. Eu falo dinheiro com você aqui, porque Deus te trouxe para um lugar onde você pode ser um empreendedor, onde você pode ter o seu próprio negócio, e você pode se tornar uma pessoa que Deus possa usar para poder abençoar os nossos irmãos que estão lá na África. Olha que coisa linda. É assim que funciona. A bênção não pode terminar em nós. Aquilo que Deus nos dá tem que ser fruto de eu querer agradar a Ele no coração dele. Eu passei a desejar algo diferente. No caminho mudou. Eu já não quero mais. Eu tenho um testemunho de uma pessoa lá na nossa igreja, que ela tinha vontade de engravidar. E ela orava a Deus, pedia a Deus. Aí de repente nós começamos a orar, como oração de Ana, né? Nós vamos consagrar essa criança ao Senhor. Eu falei, quem sabe, a partir de hoje, quem sabe você vai ter uma filha ou um filho que vai ser uma bênção aqui na igreja, vai ser um pastor, vai ser uma pastora, vai servir na obra. Essa pessoa começou a se encher de esperança, começou a orar assim, Senhor, meus filhos vão ser ministros, minha filha me dá um filho, Senhor, eu quero criar no teu caminho. Então, daqui a pouco ela estava grávida. Aí eu falei, poxa, será que foi que mudou a oração dela? Será que aconteceu alguma coisa? Ela falou, mudei alguma coisa. Eu passei a pedir a Deus coisas que talvez Deus já estava louco para liberar há muito tempo. Só que tudo que Deus faz existe um sentido. Deus não dá nada para você só por dar. Tudo que Deus te dá, você pode pensar onde é que eu vou ser bênção, onde que isso aqui eu vou compartilhar, como isso aqui eu vou crescer no reino de Deus, como isso aqui vai ajudar no reino num todo. Agrada-te no Senhor, e Ele considerará o desejo do teu coração. Logo eu entendo que o desejo do meu coração acaba sendo dele. É impossível você não receber. Quando você se agrada no Senhor, você tem tudo que você precisa, ou você tem tudo que Ele quer que você tenha. Você acha que eu fico louco pedindo para Deus, um louco, fazendo loucuras por causa do green card, que é uma das coisas que está me faltando hoje? Eu tenho quase 20 anos de América, eu não tenho green card. Já pedi a Deus, só que eu olho e falo assim, olha, o Senhor sabe se eu posso ter. O Senhor sabe se eu já te pedi. Eu estou tentando agradar o Senhor. Eu quero ser bênção lá no Brasil. Eu quero pregar a palavra do Senhor. Eu quero um monte de coisa. Só que o Senhor sabe o que eu vou ter e que vai ser bênção para a minha vida e que eu vou continuar te agradando. Porque para mim, eu abro mão de tudo, de qualquer coisa, para não perder a minha alegria no Senhor. Porque para mim o que mais importa é agradar-te, Senhor. O que muda no caminho são os seus desejos. Os seus desejos passam a ser o desejo de Deus.
você começa a desejar ganhar almas. Daqui a pouco você olha e fala assim, agora vai começar a acontecer isso com você, você vai olhar e falar assim, Jesus, me dá um carro grande, eu quero carregar mais gente para a célula, para a igreja, eu quero dar carona para a gente. Deus vai começar a abrir porta para você. Senhor Jesus, eu queria muito, Pai, comprar um instrumento para a igreja. Eu queria muito, meu coração queria, se eu pudesse, Senhor, eu dava o salário do pastor. Deus vai começar a abrir portas para você. Você pode ter certeza, Ele vai escancarar na sua vida, porque você está sonhando com Ele. Deus, Ele conta com parceiros para o reino. Deus conta com pessoas, porque quando o nosso desejo está nele, meu irmão, tudo isso vai ficar aqui. A alegria dele, aí às vezes a bênção não chegou ainda. Sabe o que Deus faz? Eu tenho pregado isso lá na nossa igreja. Deus faz um cafuné em você. Sabe o que é o cafuné de Deus? Ele dá uma bênção, uma alegria ali no momento, para poder te mostrar assim, olha, eu estou ouvindo a tua oração, fica firme aí, olha, vai acontecer alguma coisa. Você já começa a ver alguma coisa acontecendo no mundo espiritual, aquilo te enche de esperança. Por isso que a gente tem que estar conectado o tempo todo nele, para a gente começar a perceber as pequenas coisas, até que a bênção maior chegue. Deus está te dando cheirinho, cafunézinho de Jesus, todo dia. É uma flor que se desabrocha, é um filho que te diz uma palavra diferente, é o teu cachorrinho que vem do seu lado, é você de manhã, você recebeu um aumento de salário, não recebeu da empresa que você pediu apoio, mas recebeu um aumento de salário. Eu estou te dando pequenos momentos de alegria para dizer assim, olha, eu estou contigo, eu estou ligado no que está acontecendo. A Bíblia diz que quando o anjo veio, depois de 21 dias que Daniel estava jejuando para receber as revelações escatológicas, o anjo veio, já chegou, e a primeira coisa que o anjo falou para ele, olha Daniel, aqui está aqui, ó, está aqui. Mas eu entendo uma coisa, que desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração em orar, o anjo de Deus, a Bíblia diz que Deus já tinha liberado a bênção. Mas houve batalhas no céu, ele teve que chamar o príncipe, o Miguel, porque teve guerra no céu, o príncipe da Pérsia, que é os demônios que agem nas potestades celestiais. Eles estavam ali guerreando para que a bênção não chegava. E aí quando a bênção chegou, ele falou assim, olha, só para você saber, da próxima vez, se demorar muito, 21 dias, 30 dias, um ano, não entenda que a bênção não está vindo, a bênção está a caminho. Está acontecendo guerra, Deus está batalhando guerras por você. Existem batalhas no céu para que você receba a sua bênção. Deus, ele está, a Bíblia diz que na comunhão, Deus libera a bênção e a vida para sempre. Receber a bênção é diferente de quando ela foi liberada. Deus libera a bênção, Ele ordena a bênção. É quando você liga lá na pizzaria e fala assim, olha, eu preciso de uma pizza. Ela não chega na mesma hora, mas ela já foi ordenada. Ela é ordenada na comunhão. Quando você está em comunhão, irmão, o azeite está descendo. Deus está aqui revelando a palavra dele para você. O pastor está orando. E a bênção do Senhor, ele está lá querendo me agradar. Ele está na presença de Deus. Ele está trazendo gente com almas. O coração dele pulsa por almas. Daqui a pouco, quando se assusta, Deus olha e fala assim, olha, eu nem pedi. Aí Deus começa a falar assim, olha, ela precisa de dinheiro, ela precisa de um carinho, ela precisa de um marido, ela precisa de um namorado, ela precisa de um filho, olha, ela precisa de um brincar. Daqui a pouco, meu irmão, você nem pede mais, a bênção começa a chegar, porque Deus sabe o que você precisa. A bênção chega porque Ele sabe o que você precisa. A gente não ora mais por aquilo que gira em torno do nosso umbigo. A gente começa só a querer agradar a Deus, só querer agradar a Deus. Deus olha e fala assim, olha, Ele quer agradar a Deus. Daqui a pouco Deus muda situações da sua vida e você começa a entender que as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo com a tua palavra. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai trazer você para uma situação melhor. O Espírito Santo de Deus, ele vai te dar coisas que você está pedindo lá dentro, que está de acordo com aquilo que Ele quer para você. Veja que é possível receber tudo aquilo que você pede a Deus, se o teu coração estiver nele, se nossos desejos estiverem alinhados com o desejo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ajude você a agradar a Ele, agradar-se nele, estar feliz com Ele, todos os dias levantar de manhã e agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus por a salvação, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Isso já basta, meu irmão, para você levantar de manhã e ser o melhor café que você pode tomar, é um café com Jesus, e falar, Jesus, obrigado, nesse dia eu tenho mais um dia de vida, mais um dia que eu posso fazer uma ligação para alguém, tirar alguém da depressão, dizer Jesus te ama, mas um dia que eu posso ir lá na minha rede social e postar alguma coisa que seja edificante, um stories que seja edificante, escutar uma palavra, dizer para o meu pastor que eu amo ele, dizer para minha esposa que eu amo ela, dizer para os meus filhos que eu amo eles, e eu agradável no Senhor. Conte comigo, Deus, porque o Senhor para o que deve é. Deus vai começar a te dar mais saúde, os anos para você vão ser simplesmente números, porque Deus, ele vai multiplicando os seus dias aqui na terra, porque Ele precisa de você vivo, Ele precisa de você com saúde, você é uma bomba nas mãos de Deus. Deus vai falar assim, não, esse aí não pode morrer,
aí não pode passar daqui agora, não. Eu conto com ele. Deus começa a restaurar o que for necessário, porque Deus faz de tudo para que um valente continue firme na guerra. Amém? Faz assim com suas mãos, eu quero orar com você, Senhor Jesus. Oh Senhor, obrigado, porque eu estou aqui hoje, ó Pai, pregando para os teus filhos. Eu te agradeço, ó Deus, pelos dons que o Senhor nos deu. Deus, eu te peço neste momento, ó Pai, ative na tua igreja os dons espirituais, ative nos seus filhos, ó Deus, a percepção daquilo que o Senhor já deu para eles, ó Pai. E se existe alguém aqui nessa noite que a alegria dele ainda não está no Senhor, que hoje, Senhor, a alegria dele esteja no Senhor. Que hoje, ó Pai, haja conserto. Que hoje, ó Deus, haja uma metanoia, uma mudança de pensamento, ó Pai. E nós possamos, ó Pai, perceber as coisas de um outro ângulo. Que nós não sejamos mais filhos, ó Pai, tão somente obedientes, mas filhos que honrem ao Senhor. Que façam, Senhor, sem o Senhor pedir. Faça o Senhor, sem o Senhor mandar, ou sem ter que ser pela dor, porque a tua vontade já está revelada na tua palavra. Que nós possamos ter sede e fome de ti, Senhor. Que os teus filhos possam compartilhar os testemunhos que vão acontecer, milagres vão começar a acontecer. Deus vai começar, o Senhor vai começar a liberar bênçãos sobrenaturais sobre eles. Em nome de Jesus, eu profetizo um tempo novo para essa igreja, na vida dos teus filhos. Deus, o Senhor pode fazer começar, ó Pai, aqui, ó Pai, desses que estão aqui hoje, que entenderam, ó Pai, esse mistério, em nome de Jesus, ó Pai, se revele a eles. Senhor, revela a tua vontade aos teus filhos, que eles venham perceber a tua voz e fazer a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Deus abençoe.